Senhoras e senhores, autoridades, muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a SEURB, realiza hoje a publicação de 4 novos cadernos de drenagem dos córregos Coaqui, Curutuba, Itubu, São José, Tanquinho, Ribeirão Vermelho, Judas, Maria Joaquina e Poli, localizados na subprefeitura de Capela do Socorro, Santo Amaro, Boimirim, Perus e Pirituba. Os cadernos de drenagem são importantes instrumentos de gestão e planejamento que visa a redução dos alagamentos da cidade. São uma ferramenta de preparação da administração pública que trata com prioridade a questão da drenagem urbana. Os estudos convergem as intervenções de alongamento nas bacias hidrográficas com as normas propostas para o controle de cheias. A ação faz parte do programa de metas 2025-2028 da Prefeitura de São Paulo e vai ao encontro dos esforços da gestão municipal em tornar a cidade mais preparada e resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas. Os novos cadernos estão disponíveis para download no site da Secretaria. Senhoras e senhores, vamos dar início às falas. Convidamos à frente para saudá-los o professor engenheiro Sr. Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigado pela presença de todos, boa noite, prazer recebê-los aqui. É um momento tão importante para a Secretaria, em que a gente lança mais 4 cadernos de drenagem. É uma missão grande que a cidade tem. Lá em 2021, quando iniciou a gestão do prefeito Covas, em seguida o prefeito Ricardo Costa, nós tínhamos editados 6 cadernos de drenagem. Hoje estamos completando 33 cadernos. No total, teremos na cidade 58 cadernos. Temos mais 25 pela frente. As equipes estão muito motivadas da gente terminar ainda nessa gestão a edição de todos os cadernos. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre os cadernos especificamente, agradecer primeiro a presença do vereador Ricardo Teixeira, presidente da Câmara, que nos dá a honra, por favor, salvas de palmas. Pode salvar? Ele secretário, e ali a gente começou a fazer as suas perguntas importantes, né, Ricardo? E estabeleceu hoje poder chamar você de amigo, realmente é uma honra para mim. Fala que mora na Zona Leste, né? Isso ajuda essa aproximação. Os dois na Zona Leste lá. Mas obrigado, presidente, obrigado pela ajuda do Legislativo nessas ações. O Legislativo é muito importante, é um instrumento e a forma que a gente tem de informar a sociedade dessas ações da cidade. A gente tem muita dificuldade na questão da drenagem, porque vira e mexe sai na imprensa, a cidade precisa se planejar. Esse outro dia mesmo, no podcast, fala lá, a prefeitura tem que usar efetivamente o planejamento, e as pessoas às vezes não conhecem todo esse trabalho que é feito, e o legislativo ajuda a fazer essa divulgação. Agradecer a presença dos nossos subprefeitos ali da região, a Flávia Aparecida, do Boimirim, obrigado pela presença, Flávia. O Antônio Aparecido Cardoso, da Capela do Socorro, obrigado também pela presença. Agradecer o pessoal do gabinete da SEURB, a Adriana teve um compromisso, a minha ajuda não pôde vir, o Anderson, o chefe do gabinete, está chegando aí. Pessoas que ajudam muito a gente na gestão do dia a dia da Secretaria. Várias secretarias parceiras nossas que entendem todo esse trabalho que está sendo feito e trabalham conosco para que ele seja mais efetivo. Então, na paz, no orgulho da Prefeitura, o Pedro Martins trabalhando em tantos projetos importantes, no VLT do Centro, na questão de... Se eu for falar de todos os projetos que vocês estão trabalhando, a gente vai ficar muito tempo aqui. Obrigado, Pedro, mas ligado à água, a questão do hidroviário, do aproveitamento dos nossos rios, um projeto muito ambicioso.
E lá também, nesse organismo, o Marco Palermo, uma autoridade, autoridade no assunto de drenagem. Obrigado pela sua presença, a Fernanda Quiroga, o Fabrício, que trabalha lá na CEPLAN agora, a secretaria surgiu nova na cidade agora, nessa questão, mas muito importante, porque ela está enxergando a questão financeira, mas também as prioridades de cada secretaria, organizando isso. Isso tem sido muito importante para o desenvolvimento das nossas ações. A outra parceira grande, Maria Tereza. A Maria Tereza já teve que ir, mas ela estava aqui, que é lá no programa Taciado, no programa Iniciais, fazendo muitas ações conjuntas. A Luciana Felge, da Seclima, obrigado, Luciana. Também muito parceira, muita coisa junto, esse trabalho com a Mackenzie, que a gente tem feito agora, surgiu, né, em função dessa aproximação. Obrigado por tudo e também por todas as ações que a gente trabalha junto. O Vanderlei, secretário adjunto da Secretaria de Saúde, está chegando agora na gestão. Obrigado, Vanderlei, da Saúde, Verde, desculpa. Está chegando agora, nós estamos ajudando o Vanderlei que veio da SP Águas e vai agregar muito nas discussões que a gente vai ter com ele. O João Paulo Tavares Papa, assessor executivo da presidência de Sapesp, que está com a Papa aqui. Papa, obrigado, manda um abraço lá para o pessoal e todo o apoio. A gente vai trabalhar muito, provavelmente, no canal. Então, isso já foi falado pelo governador. Eu acho que a gente vai fazer uma boa ação lá. O Nelson da Espiadas, obrigado, Nelson, pela presença. O Armando também está aí, está mais lá para trás, também da Espiadas. Marco Demai, o Edson Marco Demai, obrigado, Marco. Marco esteve lá com o pessoal da Demai no dia, a gente convidando vários assuntos de várias obras. Eles têm uma missão importante na Demai, que é o controle das cheias dos nossos rios, Tietê e Pinheiros. Então, uma ação importante para cidade. Agradecer a professora Ana Paula Cury, do Mackenzie, que a gente tem feito um trabalho integrado, tem nos ajudado muito no desenvolvimento de ações de drenagem na Secretaria, principalmente na Guaianazes, né? Terminamos. Está pronto. E agradecer a nossa equipe aqui, envolvida diretamente no desenvolvimento dos cadernos, Antônia Leone, que vai falar para vocês daqui a pouco, Flávio Conte, que é o coordenador do projeto da CTH. A CTH é a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, quem a gente tem encontrado e dá todo o embasamento teórico, de pesquisa de campo, de medições dos córregos, dentro desse contato da CTH, inclusive, está o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências. A gente fala da prefeitura, fornece tantas informações importantes para a empresa. Pedro Dual, que foi funcionário da prefeitura durante muitos anos e hoje é consultor da CTH. A Daniela, do CTH, e outra técnica da SURB. A Daniela da SURB. E toda a equipe técnica da SURB, das obras da CTH. Então, como eu estava falando com relação aos cadernos de drenagem, é uma missão importante. Os cadernos de drenagem eles fazem uma fotografia de cada uma das bacias hidrográficas. Então, acho que todos aqui têm esse conceito, mas quando a gente define as bacias hidrográficas, aqui a gente tem os pontos mais altos. E aqui, nesse caso, a gente tem 3 bacias, né? E as águas que caem dentro de cada uma dessas regiões limitadas, elas migram por os pontos mais baixos. E dentro desse trabalho dos cadernos de drenagem, é feita uma caracterização total dessa bacia, nível de ocupação, nível futuro de ocupação, densidade hidrográfica, impermeabilização e vários outros fatores, além de toda a rede de drenagem já existente, onde a gente tem as manchas da lagoa. Então é feita uma detecção completa das características de cada uma
dessas regiões. É lógico que a gente priorizou os cadernos, começaram com as bacias com alagamentos mais críticos, e agora a gente tem caminhado para as bacias não tão críticas, ou as bacias que estão mais no perímetro da cidade, às vezes influenciadas até por bacias que são formadas em outras cidades. E além de toda essa caracterização, dentro de cada um dos cadernos, vocês vão poder ver lá no site da SIURB, são propostas as obras necessárias para que a gente vá atingir um grau de proteção dessas bacias de forma gradativa. Então começa lá com 5, 10 por 5 anos, por 25 anos, mais 50, 100 anos, então são obras que a gente vai executando ao longo do tempo, que vai dando proteção gradativa de cada uma das bacias. A gente não pode proteger só uma região, a gente vai proteger assim. Então a gente faz aí essa proteção gradual de cada uma dessas bacias. E talvez a missão mais difícil que a gente tem na Secretaria é priorizar essas obras. Por isso que lá em 2021 a gente começou a trabalhar no que a gente chama de Plano Diretor de Drenagem, e a gente fez a primeira edição em 2022. O Plano Diretor de Drenagem pega as principais obras dos cadernos já editados e monta uma grande matriz de prioridades que envolve a vulnerabilidade das pessoas, o número de pessoas atingidas, a facilidade e o custo da obra, a mancha de alagamento que você consegue resolver, e com isso a gente chega a uma pontuação para cada uma dessas obras, e hoje a gente tem uma classificação, a gente já tem a segunda edição, estamos trabalhando na terceira edição dos cadernos de drenagem. A cada edição a gente acrescenta as obras dos novos cadernos. Então agora as obras propostas nesses 4 cadernos já vão iniciar na terceira edição, e hoje são 97 obras previstas na segunda edição do Plano Diretor de Drenagem. Não é fácil você virar uma pessoa atingida por alagamentos e falar: olha, a sua obra está contemplada, a solução está dada, mas não vai poder ser agora porque existem outras prioridades na frente. Mas a hora que você tem um estudo e que você consegue embasar e mostrar uma justificativa técnica, lógico que a pessoa fica feliz, mas ela entende que existe um planejamento, existe uma priorização de uma forma lógica, de uma forma transparente, e é isso que a gente tem pedido para a imprensa, para todos mostrar para a sociedade como que isso é feito. Então, a cidade hoje tem sim um planejamento robusto da drenagem. Vocês vão poder ver alguns conceitos mais aqui nos cadernos, mas gostaria de parabenizar a Antônia, toda a equipe do Instituto de Social, do CTH, por mais essa fase que a gente está hoje. Eu vejo que a gente deve ter mais coisa. Então, dezembro de ano, tem mais 4 cadernos sendo lançados nessa meta para a gente varrer toda a cidade com os cadernos de televisão. Então é isso que eu queria falar. Vou passar a palavra para o presidente do Ricardo Teixeira, para ele nos contemplar com a visão do legislativo, que ele também tem compromisso, que fez a delicadeza de esperar aqui para a gente resolver. Obrigado a todos. Municipal de São Paulo, vereador, eu sou Ricardo Teixeira. Eu estava combinando isso. Estou aqui para aprender com o Marcão. Então, querido amigo Marcos Monteiro, como disse, que é o nosso querido amigo da Zona Leste. Hoje eu vim aqui mais não como presidente da Câmara, mas sim como amigo do Marcos, porque ele merece participar do legislativo. Aí eu chamo aqui, porque eu me encontro outro amigo, que é o Papo que é papo duas vezes, é papo do carro assunto, é papo animal. Que além de tudo é natural de Santos, como eu, como prefeito de Santos 2 vezes, foi deputado federal. O senhor não sabe, mas ele também é especialista em mobilidade. Que é um assunto que eu gosto, que ele também gosta muito. Vocês conhecem ele das águas, eu conheço ele de transporte.
uma honra estar aqui do teu lado, agradecer o teu brilho e o teu conhecimento nessa área aqui de drenagem da cidade. E todos aqui, bom, primeiro boa noite a todos, é uma honra estar aqui com vocês. O Marcos Monteiro já colocou aqui as autoridades que estão aqui, aonde que vocês são e a especialidade de cada um. Então, que a gente mostra que esse evento de hoje é um evento técnico, onde a Silvia, a Prefeitura de São Paulo, aponta o planejamento. A gente escuta, né, tanto na Câmara, tanto nos outros lugares, principalmente em dias de chuva, a cidade não tem planejamento. A cidade, de novo, tem problema das águas. E aqui vocês que são especialistas, vocês sabem que nós construímos essa cidade em cima do território que tem muita água. É só voltar aos primórdios, lá atrás, quando o Cabral descobriu aqui como era esse nosso território que a gente ocupa. E hoje essa cidade, o país, que tem todo esse tamanho, ela tem problemas como todas têm. Só que eu digo sempre essa questão do nosso prefeito Ricardo Nunes, porque ele governa com os pés no chão. Ele está hoje aqui com o problema, ele está preocupado hoje com a cidade, está preocupado com o próximo verão, mas está preocupado 5, 10, 15, 20 anos à frente. Eu tenho o 6º mandato de vereador, eu sou funcionário da prefeitura e é difícil em todo esse tempo você ver prefeitos assim, que olham para o futuro. Porque normalmente o prefeito olha para o mandato dele e o Ricardo Nunes não. O Ricardo ele olha para frente, até porque nós estamos vivendo essas mudanças climáticas, a gente sabe o quanto que nós vamos estar com alterações, o quanto nós vamos sofrer, o quanto que essa população tem que estar sendo referida por nós. E aí, o prefeito Ricardo Nunes traz um professor para ser o secretário de obras. Então, temos ainda para a secretaria? 4 anos e meio. É assim, a hora que o prefeito faz esse movimento, ele mostra para nós do Legislativo, está trazendo um cara que vai planejar a cidade. Não está trazendo só um cara para executar a tarefa, está trazendo um professor que vai estudar e vai apontar. Ele disse aqui, quantos cadernos tinha quando você chegou? Quantos vai chegar no final? Quantas vezes a gente perguntou por 10. Então, quando a gente fala que não tem planejamento, não sei que aqui é chover no molhado, mas é mais para fora, né? Como que a imprensa precisa entender, como que a população precisa entender, como que a imprensa precisa divulgar esse trabalho que vem sendo feito há quase 5 anos. Não que os outros não tenham feito, mas em função do Marcos, em função do prefeito. E aqui, aí eu representando a Câmara, venho aqui representando a Câmara também, porque nós estamos preocupados com isso. Todos os 55 vereadores, do partido, ele vem de um voto popular. E todo esse eleitor tem uma cobrança nossa em vários assuntos. Esse assunto de enchente, de água, de drenagem, ele sempre nos cobra. Então, eu tenho um refrãozinho que eu digo na minha passagem pela Câmara, que é tudo que é bom passa pela Câmara. E passa também esses assuntos aqui que são ruins, mas passa ao futuro. Lá está o planejamento, lá está a gente brigando para ver onde saem os recursos, para que o Marcos Monteiro consiga executar isso na cidade. A cidade está indo bem em todos os aspectos, pegar qualquer índice, seja financeiro, seja de recursos humanos, seja de obra, todos os índices da cidade, ele é crescente, todos, escolhe um, ele é crescente. A cidade de São Paulo ela vem melhorando demais, né? Se pegar 20 anos atrás, 30 anos atrás, e hoje, quanto a cidade já melhorou, mas nós a gente não fica satisfeito. A gente quer mais. E nós, na Câmara Municipal, imagina a cobrança que essas 12 pessoas fazem na nossa vida o dia inteiro. Então, estar aqui hoje não é só prestigiar o Marcos e a secretaria e o prefeito, porque como são meus amigos, o prefeito, ele, eu fiz questão de tudo, mas é para mostrar que o Legislativo está ligado nessa pauta. Que o Legislativo vai cobrar a eficiência desse projeto, vai acompanhar essas obras, como sempre a gente faz, seja qual for a obra da cidade. Quantos piscinões você já lançou esse ano? Só que o piscinão já foi para uma são tantos que ele já nem lembra, né? Tem quantos obras? 8 obras já lançou mais 5. Veja a questão do tamanho dessa cidade. Um assunto, então todo assunto só tem para. Então, assim, gente, infelizmente, como o Marcos disse, eu chamo de Marcão, que é amigo dele, eu tenho um outro compromisso, então, na verdade, mais 3 compromissos. Um deles é o Ricardo Nunes, que chegará às 7h30 da noite na Câmara, que vai me
chamando ele na Câmara para fazer essa exposição, para conversar nas comissões, para conversar com a gente profissionalmente todos esses problemas. Parabéns a todos vocês por evento. Desculpa por estar saindo antes do tema. A todos, boa noite. Senhoras e senhores, por motivo de agenda, eu gostaria de deixar aqui os seus agradecimentos. A seguir, com a palavra, a senhora Flávia Aparecida Silva Santos, prefeita de Embu-Mirim. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los aqui na presença da pessoa do meu secretário de saúde, Marcos Monteiro, e agradecer por estar presente nesse evento. Esse evento é muito importante, né, para todos nós que estamos aqui com essas áreas que estão discriminadas nos cadernos. Mas eu, como subprefeita de Embu-Mirim, estou às margens da Guarapiranga, 70% da nossa área de manancial, sempre em áreas de risco. A maioria delas às margens dos córregos. Então, hoje está tratando aqui no caderno o secretário do Código Itupu e Guabirituba, para mim é muito importante. Nós não vamos estar só falando do meio ambiente, mas nós estamos falando de famílias, como o secretário disse, de áreas de risco, riscos de erosão. Então, são obras essenciais. Nós sabemos que somos muito criticados por não ter planejamento aos olhos da população, mas a cidade cresce desordenadamente. E no território de Embu-Mirim não é diferente. A maioria das invasões são as margens do córrego. Então, são obras de extrema importância, não só para, como eu disse, para o meio ambiente e para o território, mas também pelas pessoas e por salvar vidas. Então, no mais, eu não vou me alongar, só quero agradecer por estar presente nesse momento tão importante, uma reunião tão importante assim para os nossos territórios. Muito obrigada pela fala e por estar aqui com vocês. Queremos a seguir a palavra do senhor Antônio Aparecido Cardoso, subprefeito de Capela do Socorro. Boa noite a todos, secretário, é um prazer receber o seu convite de estar presente. E como a Flávia falou, né, Flávia, estamos numa área de manancial, né, somente na capela mais de 120 córregos catalogados. E o nosso problema, né, mesmo chegando agora, é esse: as pessoas têm muita preocupação lá na nossa região com essa questão dos alagamentos. A gente está ali praticamente, só essa semana eu tive 4 córregos para a gente destruir nessa questão de córregos abertos. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é de muito suma importância para a nossa região. A gente precisa muito desse olhar com relação à necessidade de preservação. A Capela do Socorro tem mais de 800 mil habitantes, né? Uma unidade muito grande. A gente é circuito das aulas, a gente acaba ajudando ali com a escola onde a gente pode ser preso do Guarapiranga até a Minas, né? Então é muito importante, a gente fica muito feliz em saber que tem esse movimento. Tanto é que esse final de semana a gente teve uma operação, que é a Operação São Paulo, a gente busca fazer o trabalho principalmente nos córregos, e a gente visitou lá a obra do Córrego Veleiros, que vai ser de grande importância. Então a gente viu o tamanho dela, viu a forma de ensinar, eu tenho inclusive esse lá. E eu sou morador de lá, vejo isso há mais de 30 anos. Então as pessoas estão muito felizes, entendendo que a prefeitura, através do nosso prefeito Itaúna, através do secretário, está fazendo uma grande obra. Nós trago aqui um grande abraço para a população da Capela do Socorro, que está consciente, porque o que ele falou, por mais que a imprensa não fale, a população está falando, a população está vendo a melhoria. Então, parabéns, muito obrigado por nos convidar e conte sempre com a Capela do Socorro. Então, ótima noite, um ótimo evento. Só registrar a presença do professor José Renato Nalini, obrigado, Nalini, secretário de Seclima, desafio imenso esse ano com a COP30, né, nas preparações para a pré-COP aqui. Obrigado pela sua presença.
Convenhamos a seguir palavras da engenheira senhora Antônia Ribeiro Leão, chefe da assessoria dupla de planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbana e Obras. Boa noite, obrigada pela presença de todos. A gente já foi falar aqui sobre a secretária, tem um desafio grande pela frente, mas a gente já chegou num resultado que a gente não prova de orgulho. Eu fico muito feliz de ser parte desse trabalho. E a gente começar a ver cada vez mais o resultado desse planejamento. A Patrícia está aqui representando a CEPLAN. E a gente, esse ano, pôde, na elaboração do programa de metas, ter de base o trabalho que a gente não tinha antes. A gente conseguir ter toda essa organização, esse planejamento que dizem, né, que a gente não tem, mas a gente ter base estudada de quase a cidade toda, né, porque a gente fala, tem que ter 3 cadernos agora de 58, pouquinho mais da metade, mas não é. Na verdade, a gente em área urbana já atingiu muito mais, e nas áreas críticas para alagamento, muito mais. Então, a gente tem uma base de estudo, de informações, de previsão de obras, de dados das obras, que nos permitiu trabalhar com muito mais facilidade esse ano para montar o programa de metas, e principalmente para a gente buscar recursos. Né? São muitas obras. A gente não consegue fazer todas as obras bem feitas, muito mais, a gente precisa de bastante dinheiro mesmo assim. Então, a gente, usando a nossa base de planejamento de drenagem e de área de risco, né, os 2 trabalhos importantes que a gente está trabalhando ativamente, a gente está buscando aí em torno de 6 bilhões de reais, só com 3 órgãos de financiamento. Aí a gente está trabalhando bastante com a CAF, com a JAICA e com o BNDES. Então, assim, 6 bilhões de reais é muito dinheiro e que vem dessa base. Então, isso pra gente, assim, é um orgulho, uma alegria. Cada vez que a gente monta um pleito, a gente ter dados, ter quantas pessoas estão atendidas, qual o tamanho da obra, qual é o custo, qual é o planejamento, qual é a relevância, o que está feito, o que não está feito. Então, isso pra gente é realmente a gente vê o resultado, né? Não é só um livro bonito, são bonitos, né? São lindos. Não é um PDF que está no site, não é um númerozinho só que a gente tipou lá. Né? A gente está realmente ajudando a cidade a melhorar, a resolver esses problemas. A gente recebe, na área de planejamento, mais de 100 casos por mês para analisar de reclamações na cidade. São quase 200, na verdade. A equipe está aqui, o pessoal sofre cotidianamente, é 6. E a gente está lá olhando, caso a caso, o que a pessoa reclamou, o que ela pediu, principalmente de alagamento. Todos os locais onde a gente tem caderno é sempre muito fácil a gente ir lá e entender. Que alaga por causa disso, a solução é essa, está planejada, está na posição tal, está contratada, não está. Quando a reclamação está naqueles lugares da cidade que ainda não tem caderno, a gente fica lá quase com dor de barriga, né? Socorro, né? Dá muito mais trabalho. Então, cuidar de uma cidade realmente sem planejamento é muito difícil. A gente tem poucas áreas, que 3 anos e meio não teremos mais nenhuma área sem esse planejamento, mas a gente vive hoje, usufrui do resultado desse planejamento, tanto na nossa vida cotidiana, como eu falei, para a cidade, do que a gente já consegue oferecer. E cada ciclo de cadernos a gente vai progredindo, né? Quem teve no último lançamento que a gente fez foi lá no Mackenzie, inclusive. Eu vim trazendo um histórico de cada um desses ciclos. E agora, nesse ciclo, eu fico feliz com assim, são os primeiros cadernos que a gente está publicando na área de mananciais. A secretária Tereza teve aqui, o Oliver ainda está aqui. Obrigada, Oliver. Assim, a participação de vocês nesses cadernos é incrível e faz a gente conseguir ampliar o que a gente entrega, porque o nosso foco é resolver alagamento, é resolver inundação, a gente chama de controle de cheias. Mas água não é só controle de cheias. A gente tem que cuidar de qualidade da água, a gente tem que cuidar de temperatura, a gente tem que cuidar da parte de uso disso com a sociedade, da função social dessas áreas. Então, a gente está procurando cada vez mais dar mais qualidade para os nossos projetos, mais integração. Trabalho com Mackenzie, a gente está cada vez mais com a população. Isso é essencial da gente entender melhor a região, entender as expectativas, entender o que cada um quer. E sem esse monte de parceiros, a gente não estaria progredindo. Né? A gente tem muito
progredir. A gente reconhece e esse reconhecimento é o nosso desafio de estar a cada ciclo de cadernos melhorando. Mas eu queria agradecer muito o pessoal de Mananciais, das subprefeituras, de Santo Amaro, cadê o Mário? Está por aí? Ele ajudou bastante a gente, ele estava lá antes, na capela, a gente tem esse envolvimento com o urbanismo, vários projetos que a gente está articulando. Todo mundo que tem cada vez mais um trabalho integrado. Hoje em dia a gente tem tanto esforço que a gente põe para chegar no resultado do caderno, para chegar no resultado da obra, que a gente tem que fazer o caderno, a obra, entregar mais para a cidade. Ela pode entregar não só contribuição, ela pode ajudar a gente com a questão do tratamento do esgoto, da qualidade da água, da poluição difusa, da temperatura, da onda de calor, da biodiversidade, do equipamento que tem em cima do reservatório, que tem uma praça, uma quadra esportiva, o que tem, né? Então a gente está procurando fazer com que todo esse trabalho entregue ainda mais do que o que originalmente se propôs. Então, enfim, eu aproveito sempre para lembrar que é um trabalho, todo mundo vê a Antônia, né? Então eu estou aqui, mas eu estou aqui porque tenho uma equipe enorme trabalhando na FCTH, na CIU. Então, assim, não é um trabalho de um, de dois, é um trabalho de muitos, é um trabalho de muita responsabilidade, muita dedicação. E não só equipe técnica, né? A gente trabalha integrado com a área de projeto, com a área de obra, com a área de gestão, com a área de comunicação, porque a gente é péssimo de se comunicar. A gente está procurando aprender, a gente é engenheiro, a gente fala, no reservatório, vai ter não sei quantos mil metros cúbicos, vai ser de parede de diafragma. As pessoas não querem saber isso, elas querem saber onde que é a lago. O que acontece? A sua casa está lá? O que isso vai resolver? Vai parar de entrar na casa do pai? A gente está procurando aprender também mais sobre a comunicação, também mais de explicar o que é o problema, o que é o resultado, não falar tanto o que é a obra. A gente escreve de obra, mas a gente tem que ter essa visão. Então, enfim, esse momento aqui de lançamento, esse momento de reflexões, hoje eu não sei que slide, só tagarelando para vocês, e queria agradecer muito. E em breve teremos aí, pelo menos 2 por ano, lançamentos aí até 2028. Então, nós estamos muito passar para o Pedro, que o Pedro vai ficar com a parte técnica para mostrar um pouquinho aí para vocês nesses caminhos. Obrigada, gente. Agradecemos a participação dos convidados que aqui estiveram. Senhoras e senhores, para iniciarmos a apresentação técnica, gostaria de chamar à frente o senhor engenheiro Pedro Luiz de Castro, audiovisual, consultor da Fundação Centro Tecnológico de Itália. Uma salva de palmas para o engenheiro. Satisfação de apresentar mais um conjunto de cadernos que a gente trabalha, foram junto da CIU e da FCTH, mas também de vários outros órgãos que a gente desenvolveu. Em cada lançamento a gente tem agregado mais essa coisa SEAB, a SADESC, as cidades, as prefeituras principalmente. Bom, só fazendo uma contextualização, porque eu recebi uma tarefa difícil hoje. Os cadernos, eles são tem muito conteúdo, vocês vão ver. Mas eu recebi a tarefa de fazer esse conteúdo todo num curto espaço de tempo. Então eu vou procurar só destacar o que cada caderno tem de mais de novidade, de foco, de destacar os problemas principais de cada bacia. Bom, de uma maneira geral, a expansão urbana, ela traz uma série de fatores que levam às inundações. E a gente só consegue superar as inundações com o planejamento integrado das bacias. A gente inicialmente tinha intervenções pontuais na cidade e melhorava aquele lugar e o lugar seguinte começava a inundar. Melhorava aqui e
Isso foi sendo feito sucessivamente e a gente, como planejamento, a gente evita esse tipo de situação. Os cadernos, eles começam por um diagnóstico da situação atual, passam para as alternativas. Eu estou com esse slide antigo mesmo. Aqui a gente já tinha colocado os 4 cadernos que são os que a gente está lançando hoje. A gente tem as alternativas, que são as soluções que a gente aponta, e as medidas complementares que consolidam o plano. Então, o trabalho começa com um levantamento de dados extensivo. Quer dizer, aqui é só uma amostra do que é feito, não é? Então, tem dados de mapeamento, dados para você determinar qual é a área permeável da bacia. A gente faz um levantamento de inundação em loco, está vendo aqui, técnico, medindo qual é a área de inundação. E é feito, isso é um avanço grande, um monitoramento hidrológico, não um avanço desse caderno, mas de todos. Porque a gente trabalha com projeto, em geral o projeto trabalha com chuvas teóricas. E quando você tem dados de campo, você consegue fazer uma calibragem dos modelos, dos softwares de hidráulica e hidrologia, de modo que os resultados eles vão estar mais próximos do que se observa no campo mesmo. Então não é um resultado meramente teórico, é um resultado aferido no campo. E aqui são as soluções que são utilizadas, as ferramentas que são utilizadas nos cadernos e são propostas. Tanto soluções convencionais, como reservatório, elemento de reforço, canalização, quanto soluções mais sustentáveis, como o lago com reservação, áreas verdes iluminadas, e, agregando tudo isso, soluções distribuídas na bacia que fazem a infiltração e retenção na fonte. Agora a CMSUR está com um programa grande de jardim de chuva que se enquadra nesse Então vamos ao Ribeirão Vermelho. O Ribeirão Vermelho, a gente pode destacar aqueles levantamentos todos como uma mancha de inundação no curso principal. Aqui nós temos um reservatório anguera existente, construído da EA na época, SP Águas. E a gente começou o trabalho por uma demanda da subprefeitura que o reservatório não estaria funcionando bem. Então, o que a gente conseguiu levantar? A gente conseguiu, realmente você vê que o reservatório está aqui, mas a inundação é a montante do reservatório. Então, não é exatamente a culpa do reservatório, mas o reservatório pode ser melhorado. A gente constatou uma passarela aqui na entrada do reservatório que está muito baixa. Então, tem coisas que a gente vai identificando que vão agregando a essa área. Então, o principal diagnóstico é que essa região aqui, que tem travessias pequenas e tem uma ocupação das margens, é a principal responsável por essas inundações que acontecem. Então, a gente propõe uma melhoria do reservatório, tá? Aqui são as construções irregulares, essas são suficientes, então a gente vai buscar soluções para isso também, vai apresentar galerias antigas. E essas são as duas alternativas propostas. Nós temos a expansão do reservatório, combinado com a ampliação das travessias
a canalização de área de risco. Então, para aquele trecho mais impactado, seria feita uma ampliação da seção do canal, das travessias e uma melhoria do reservatório. E também, se você faz esse trecho aqui, você vai sobrecarregar o reservatório. Então, seria feito essas duas intervenções em conjunto. Então, o reservatório hoje tem 83 metros cúbicos, passaria para 110. A gente integrou com soluções do PDMAT, que é o Plano Diretor de Drenagem elaborado pelo Governo do Estado, e soluções, em geral, cada tabela apresenta uma alternativa 1, que é mais estrutural, e uma alternativa 2 mais sustentável. Quer dizer, então é ponderado entre soluções principalmente que ocupam menos espaço, então um reservatório, ou uma área verde inundável que ocupa um grande espaço. Então, muitas vezes, a gente deseja fazer mais soluções sustentáveis, mas muitas vezes a remoção ou desapropriação das áreas é complicada. E esse é o reservatório, que até é uma área sugerida pela subprefeitura, que a gente fez o detalhamento. Então, essa seria desapropriada, essa garagem de caminhão, e feito um reservatório, que nesse caso a gente optou por fazer um reservatório. É um conceito que tinha o reservatório, por exemplo, lá do Espraiado, o reservatório de multiuso. Então, ele é aberto, mas ele tem uma parte, essa quadra que é inundável, também ela faz parte do mundo, mas ela tem uma utilização como eram aquelas quadras que existiam no reservatório do Espraiado. E aqui tem um anfiteatro. Porque a ideia é não só fazer obras hidráulicas, mas fazer obras hidráulicas integradas com o meio ambiente e a urbanização. Então, se dá uma utilização para essas áreas, é uma demanda muito grande que a gente tem. Normalmente, a população do se apropria e considera o reservatório como um empecilho. Depois vocês devem ter visto aqui no vídeo, tem 3D dessa proposta. Aqui é o anfiteatro. O seguinte é o caderno do Judas Maria Joaquim Florido, que aqui apresentando as manchas de inundação do Judas Maria Joaquim. Tá? Então ele pega essa porção do jusante, que é o Pinheiros, bastante, e o Judas tem a parte, aqui é o Parque Severo Gomes, e ele tem uma parte não canalizada, passa aqui a hídrica. Então, aqui é o Severo Gomes, e tem uma travessia que é insuficiente, causa inundação no próprio parque. Bem severo, pessoal, é bastante. Aqui é uma deficiência de microdrenagem. E aqui é a deficiência da canalização principal, que causa a inundação, somada a uma deficiência no sistema de microdrenagem dessa área. E esse daqui é o Poli. O Poli está perto do de Ubatuba, então ele pega uma parte de várzea grande aqui. E a gente tem aqui a Vitor Manzini, que é um corredor importante da cidade, um corredor de ônibus e tal, e é um dos pontos críticos do acompanhamento do CGE, que ele aponta como um dos pontos mais recorrentes e que causa grandes problemas aqui. Aqui a gente tem o Novo Futuro e o Córrego do Javim em concessão suficiente. E outra coisa, a gente tem uma área baixa aqui, próximo do rio, que sofre o efeito do remanso.
ele está cheio, você afoga as galerias e causa essa cheia. Tá? Então, aqui a sessão é suficiente. Essa obra aqui também sofreu com uma interferência se não me engano, dessa da Comgás. O canal teve que ficar mais alto, não ficou tão bom. E aqui vocês veem, aqui é a Vitor Manzini. A drenagem da Vitor Manzini joga no canal do mas você vê como o canal é raso e essas canalizações, qualquer coisa já se afoga. Então, é uma região bem crítica mesmo, bem destacada. Aqui é muito mais aqui dá para ver essa área aqui sofre bastante com as enchentes. Elas têm um agravante. Aqui a gente tem uma linha de adutoras dessa destra que fica bem na cota que a gente seria boa para a gente drenar essa adutorazinha. Então a gente tem que fazer buscar soluções mais criativas nesse tipo de situação. Bom, aqui são as propostas do Judas e Maria Joaquina. Tá? Vocês têm aqui aquela área do Parque Severo Gomes, e aqui a área hídrica. Nós temos aqui uma área baixa da microdrenagem, mas que causa muito problema. A gente já tem uma solução em andamento, que foi feito o projeto de um reservatório linear, que é isso considerado aqui uma laranja, e evitar de ter intervenção aqui na área que é muito densa. E a história desse parque, ele seria usado, acho que coisa de uns 15 anos atrás. A senhora citou nas obras de barramento aqui nessa área verde. Só que os moradores do parque fizeram o projeto. Então, por isso, a gente detalhou uma proposta mais integrada para essa intervenção. Então, esse parque linear com uma conservação reservatório. E a gente tem as soluções aqui para melhorar o trecho justamente aquela área bem inundável, onde está proposto um reservatório. Eu queria destacar aqui as intervenções de primeira etapa, são essas amarelinhas, onde a gente busca atacar os pontos mais críticos. Depois vão se complementando essas flores aqui, por exemplo, essa daqui é uma obra já da terceira parte da etapa. E aqui são os volumes dos reservatórios propostos. Aqui no córrego do Polinho, a gente também tem uma série de propostas para fazer, então tem realmente canalização. Aqui a gente conseguiu encaixar um pequeno reservatório para a drenagem para viabilizar a drenagem da Vitor-Manzini, que é o ponto mais crítico dessa bacia. E a gente até tem uma proposta para apresentar para a Prefeitura de Santo Amaro, que essa galeria aqui, no trabalho de prospecção, de levantamento cadastral, foi cadastrada essa galeria e ela está pouco utilizada hoje. Então a ideia seria aumentar o número de captações e já trazer um investimento, trazer algum benefício para essa área. São coisas que a gente, até pedindo do secretário, a gente começou a destacar nesses 4 cadernos, que são soluções de baixo custo e que possam ser feitas, trazendo um grande benefício, e que possam ser feitas pelas subprefeituras também. Então, melhoria de microdrenagem, alteamento da
remoção de alguma obstrução, algum ponto de tensão. Então, aqui tem a canalização, tem a então é um conjunto. Importante, essa daqui é um holder que está proposto, porque essa área aqui é muito baixa, você não tem cota para lançar aqui. E quando o jogo está alto, você afoga essa galeria e prejudica toda essa área. O holder, nesse caso, não tem necessidade de fazer um dique, né? Se verificou que a água aqui ela entra no refluxo, não no transbordamento, tá? Seria o caso de fazer um dique. Então aqui o holder é para viabilizar a nível de drenagem dessa região. É um holder pequeno, relativamente pequeno. Vou correr. Então, a gente tem a solução se complementa com reservatórios aumentantes. E aqui é o Parque Severo Gomes, aqui é uma área que ainda não está aberta ao público do Severo Gomes. E a ideia é fazer um conjunto de soleiras que vão controlar o fluxo das águas, retendo, inundando parcialmente a área verde, aonde possível, claro, e criando assim, funcionando como reservatórios sustentáveis. Aqui no código aqui é o Parque Severo Gomes. Aqui já teve uma intervenção da CIU, isso foi uma área um pouco degradada, que a gente propõe fazer uma bacia de retenção. Esse é um detalhe maior. Bom, agora eu vou passar para os córregos de mananciais. Então, essa bacia aqui, ela fica na subbacia da represa da Guarapiranga. A gente tem dois cursos principais, mas o tanquinho ele tem problemas pontuais. Em São José, canalizado uma extensão maior, uma canalização suficiente, representa uma grande de inundação bem severa. A gente até juntou um videozinho que mostra a situação desse trecho da realmente é o problema que mais se destaca nesse quadro. Além de alguns afluentes com ocupação, então, as soluções aqui, basicamente, a gente vai fazer a galeria de reforço para esse trecho, que tem duas alternativas de solução. Canalização em áreas de risco, vocês vão lembrando que o amarelo são as obras de primeira etapa. E para o tanquinho, tem menos intervenções, e além disso, a gente propôs uma letra nessa margem aqui, no trecho final do tanquinho, porque, primeiro, pela disponibilidade de terreno, uma área verde, e a ideia é essas bacias já são atendidas por redes de esgoto, mas você tem ainda a poluição difusa e alguns lançamentos clandestinos de esgoto. Então, a UET não faria esse refinamento final das águas antes de lançar uma represa. Então, aqui tem uma descrição, esses dois exemplos de wetlands, uma técnica que a gente está começando a ver agora em São Paulo,
A SEAB também está caminhando nesse sentido e faz um manejo sustentável. O que seria, então, quando você tem áreas para fazer isso, então nada como utilizar essas áreas. Então seria essa o aspecto que ficaria dessa lei. Então essa bacia de agricultura, a gente contou com a participação aqui do pessoal da SEAB, veio até uma comissão de Copenhague trabalhar com a gente, a sua prefeitura. Então foi um trabalho bem integrado e esse foi o pioneiro. A FCTH fez até uma medição de qualidade da água, acompanhou isso no caderno, tem mais detalhes sobre isso. Então, aqui é o tudo, então a gente tem essas inovações aqui, fora da escola. O córrego está canalizado, fechado, e a escola foi construída em cima da galeria, uma situação bastante crítica. Uma estrada rodoviária também, a gente tem esse bem plano, e depois a gente tem áreas de hidrológico e geológico. E as soluções principais são aqui para a área da escola, que a gente discutiu bastante essas soluções. A gente tem uma alternativa que seria fazer um reservatório elegante da escola, e outro que seria uma substituição da galeria, que vai exigir uma reforma da escola. Tá? E fora as outras soluções que são mais correntes, que são finalização em área de risco, reforço, substituição de galeries. Nesse caso, foi possível colocar uma praça mural nessa área, muito documental, e áreas lineares na área de hoje. Algumas regras, a gente achou que a gente verificou as áreas que são interessantes para isso. A Sabesp já tem até no Botanicura uma estação de tratamento que seria integrada com a UEF. Seria a ideia da Sabesp para fazer esse conjunto de intervenções aí para melhorar a qualidade da água e o estudo do problema. Essa daqui é a área, as wetlands. Bom, esses números a gente tem aqui resumindo. Então, nós temos 667 milhões cúbicos. Isso seria a média entre as duas alternativas dos cadernos e o total dos 4 cadernos. 6 quilômetros de canalização, 8,5 de substituição de galeria, e uma série de coisas no custo total de quase 2 bilhões. Mas é um plano de longo prazo. É isso. Agradecemos a participação do engenheiro senhor Pedro Luiz de Castro Albotual. Para as considerações finais, com a palavra, o senhor secretário Marcos Monteiro. Gente, é isso. Obrigado por vocês terem ficado até esse horário. Eu espero que tenha sido proveitoso essa estada aqui com a gente. Acho que deu para a gente ver tudo que está previsto nessas 4 bacias, nesses 4 cadernos.
É um desafio grande, mas a gente conta com todos vocês na implantação, em todo esse esforço que vocês têm feito de reduzir essas situações, né, de alagamentos na cidade. Convido vocês para ficar mais um pouquinho no coquetel, tem docinhos agora, então podemos conversar mais um pouco. Obrigado pela presença de todos, boa noite.